Amém. Hebreus capítulo 11 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé impossível, né? Impossível agradar a Deus. Aqui nós vemos uma situação interessante que a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Existe um perigo muito grande de nós confundirmos a nossa esperança com fé. Quando a Bíblia diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem algumas versões que falam isso, né? Os que esperam no Senhor. Mas outras versões vão dizer os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia. Existe aí uma situação muito parecida, mas que o resultado é bem diferente. Você tem fé ou você tem esperança? Aqui diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então você tem esperança, mas como fundamento você tem fé. Amém? Se você tem esperança, mas a sua esperança está edificada em fé, está tudo certo, ótimo. Mas se você apenas tem uma esperança, mas não tem o fundamento da fé, aí você está perdido. O que é fé? Quando nós vemos Lucas 5,5, Jesus chama Pedro e diz: lança a rede do lado direito, né? Lança a rede ao mar, vai ao mar e lança a tua rede. Aí Pedro diz assim: Senhor, a noite inteira pescamos e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Atitude de fé, porque foi fundamentada na palavra. Não foi um ato louco, insano, não foi um fanatismo, já que tinha como base a palavra de Deus, então foi uma atitude de fé. Ele não simplesmente chegou, eu vou ao mar de novo, porque quem sabe, né? Não, a fé é um firme fundamento. Ela é um propósito que você sabe que é concreto. Você sabe que vai chegar naquela situação e terá um resultado. A fé não é uma simples esperança, não, quem sabe vai dar certo, não. Quando você diz assim, não, eu vou fazer isso, quem sabe não dá certo, isso é uma esperança. Mas quando você diz assim, não, eu vou fazer e sei que vai dar certo, isto é fé, porque você já vem embasado por uma palavra de Deus. Fé é diferente de esperança. Se você tem esperança fundamentada na fé, maravilha, mas se a sua esperança não tem como fundamento a fé, aí você está perdido. Você vai somar aí 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja e no final não vai ter frutos para demonstrar. Aqui inclusive vai dizer que por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Se nós formos examinar esses antigos, que a Bíblia narra, os heróis aqui da fé, né? Você vai ver que todos eles tiveram atitudes fundamentadas na Escritura. Daniel foi parar na cova dos leões, mas estava fundamentado na Escritura. Sadraque, Mesaque e Abednego foi parar na fornalha, fundamentado na Escritura. Nós vemos Noé construir uma arca, fundamentado na Escritura. Aqui vai falar de Abraão, fundamentado na Escritura, numa ordem, numa palavra de Deus. Então, a fé, ela é
fundamentada na Escritura. A fé é um fundamento que você tem na revelação divina. E a sua esperança? Não é bem isso. Pedro teve uma atitude de fé. Saul, lá em Reis, quando o profeta Samuel o reprova, nós vemos que Saul teve uma esperança. E essa esperança que ele teve o destruiu. Presta muito bem atenção, que nós vamos chegar a alguns pontos aí pela frente. Quando Samuel chega para Saul e pergunta: cumpriste a palavra do Senhor? Ele diz: eu fiz tudo. Samuel diz assim: ué, então que som de animais são esses que eu ouço? E ele diz assim: não, eu reservei o melhor dos animais para oferecer em holocausto ao Senhor. Ele tinha uma grande esperança. Eu separei o melhor dos animais, Deus vai se agradar. Eu separei o melhor para oferecer em holocausto ao Senhor nosso Deus. Ele não tinha uma esperança de que fosse ser aceito, mas a esperança dele deu em quê? Em nada. Porquanto tu não cumpriste a palavra do Senhor. Cumprir a palavra é fé. Fazer qualquer outra coisa pode ser uma esperança. Deus não está preocupado com a sua esperança. Está preocupado com a sua fé. Ele não quer saber da sua esperança, quer saber da sua fé. Senhor, me cura dos meus olhos. Tu crês que eu possa fazer isso? Creio, seja feito conforme a tua fé. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse isso. Maria, Marta, as irmãs lá disseram: Senhor, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, que tem fundamento, mesmo que esteja morto, viverá. A tua esperança está até correta, Marta, Maria. Não me recordo qual das duas. Mas só que a fé, ela traz à existência as coisas que não são como se já fossem. E a esperança fica aí esperando. Ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Não, para quem tem fé aqui agora, é já. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu te dou a mão, levanta agora. Fé não é apenas uma esperança. A fé é fundamento, é firmeza, é convicção plena. Então Saul separou o melhor dos animais. Ele tinha esperança de ser aceito. Quando Samuel chegou, ele se antecipou e olha, eu separei o melhor dos animais. Não foi isso que ele disse? Não é isso que está escrito? Ele tinha esperança de ser aceito, porém ele não foi aceito, porque Deus não está querendo, Deus não aceita a nossa esperança. Ele não está procurando a nossa esperança, Ele está procurando a nossa fé, e fé é quando guardamos a sua palavra. Nós temos alguns outros pontos interessantes ainda a serem vistos, mas deixe-me acrescentar alguns episódios nesta viagem que fizemos ali à cidade de Abaeté. O fogo está pegando lá, mas nós ainda vamos intensificar muito mais este fogo. Encontramos naquela cidade um homem, um verdadeiro mercenário.
está tentando ganhar a vida ou com a igreja ou com política, né? Um verdadeiro mercenário chamado Valdir, não é isso, Valdir? Valdir. Entrei lá e o que o homem estava fazendo? A unção dos 7 olhos. O nome da igreja dele é Manaim. E na frente ele colocou uma placa escrito Cálice da Unção. E eu falei, isso aí deve ser uma xerox reduzida da prostituta chamada Universal. Não deu outra. Entrei lá para comprovar que realmente era. E ele colocou 7 vidros com 7 conteúdos quaisquer, escreveu 7 nomes diferentes e dizia que aquilo era a unção bíblica. Ainda vivia catando o texto para enganar o povo. E o que eu vi? As pessoas se sujando com aquele conteúdo vagabundo, mas com muita fé não, com muita esperança. Vai dar certo? Não vai dar certo. A minha vida vai melhorar? Não vai melhorar. Mas eles tinham esperança. Colocavam, eu vi pessoas ungindo, pegando óleo e colocando na testa da filha, nas mãos da criança, porque eles tinham uma esperança. É tipo assim, eu vou marcar essa loteria, quem sabe eu não faço os 13 pontos? Quem sabe não vai dar certo? Quem sabe a minha vida não vai mudar? É uma esperança. Quando é fé, você já parte sabendo o produto final. Porque fé é a sua atitude que vai fundamentada naquilo que Deus já te revelou. Você não vai com dúvida, você vai com confiança de que vai semear na ida e vai colher na volta. Isto é fé. Não é uma esperança banal de um ser humano. E lá estava o homem enganando. E como eu me compadeci daquelas almas. Por isso que o resisti na cara. Ele encontrou comigo na cidade. E os meus CDs já tinham rodado a mão do povo todo. Eu não quero você distribuindo CD na porta da minha igreja. E eu virei para ele e falei, o que você pretende fazer para me impedir? Ele achou que estava falando com qualquer um, ele não tinha noção com quem estava falando. E ainda não tem, mas vai ter. E ele disse, eu vou chamar a polícia. Eu falei, quer o celular emprestado? Mercenário, ladrão e mentiroso. Para de enganar o povo. Porque os seus dias estão contados. E eu vi aquelas pessoas, meu irmão, como nós vemos hoje aqui em muitos lugares. Quando as pessoas saem de dentro da igreja com uma rosa, elas não têm fé, elas têm esperança. Quando elas saem com sal ungido, com óleo ungido, com cajado ungido, elas têm esperança. Quem sabe não vai dar certo. E a esperança de um ser humano, às vezes, ela pode se tornar tão forte que ela pode ser enganada durante décadas e décadas até morrer e ser sepultada e não ver nenhum fruto. Por isso que nós encontramos pessoas que dizem assim para a gente, pastor, eu tinha 25 anos de Universal, eu tinha 26, eu tinha 30. Um homem ligou para mim depois de ler esse folheto que nós lançamos em tudo que é canto, e disse, pastor, com muita tristeza se percebia o homem falando ao telefone, eu tenho 29 anos de Universal. A esperança dele de um dia alguma coisa acontecer, o fez fazer 29 anos de corrente, de campanha, de levar tudo que ofereceram para dentro da casa dele. Ele sempre alimentou a sua esperança, mas ele nunca teve fé. Porque se um dia ele tivesse tido fé, ele teria visto a glória de Deus. Porque a promessa do Senhor, se tu creres, verás a glória de Deus. E eu peguei um pastor aí na televisão,
que cada dia que passa ele fica mais cego, impressionante. Bom, depois que um pastor vira garoto propaganda de político, meu irmão, só resta ele descer pelo esgoto mesmo, porque ele não presta para mais nada. É abominável. Se você conhecer um pastor político, se você não tiver condições, por favor, me apresente para ele. Porque eu quero dizer na cara dele que ele é um hipócrita, mercenário, um servo do diabo. Se você vê que um pastor está envolvido com a política, não ouses, não temas dizer nada para ele que ache que vai te causar algum mal. Ele não é mais ungido do Senhor, ele não tem mais o Espírito Santo, ele não passa de um mercenário barato. O Cristo que nós pregamos neste lugar não tem homens na política. O Cristo que nós pregamos neste lugar não tem candidato cristão. Ele não serve, ele não se presta a esse propósito. Se um presidente se disser cristão, ele não pode ser presidente, a menos que ele rasgue a Constituição para reger com a Bíblia. Isso eu duvido que eles tenham disposição para fazer. Jesus Cristo não regerá o mundo por Constituição confeccionada por mãos de homens. Ele deixou a sua palavra para reger o ser humano e a sociedade, o caráter de cada um. Se você vê um pastor que é político, diga a meu mandato, diga ao pastor lá da igreja, o pastor Tupirani, mandou dizer que você é um mercenário. E se você quiser deixar o seu endereço, ele vai na sua casa e lhe diz na sua cara. Pegue, por favor, o endereço dele e traga para mim, que eu vou lá bater na porta dele para dizer que ele é um mercenário. Política dentro da igreja é palco para Satanás. Então, meu irmão, hoje as pessoas têm uma esperança. Os 7 óleos da unção. Aí a pessoa vai no primeiro culto, vai no segundo, vai no 7º, então ela dá até o carro dela, ela dá a casa dela, como algumas pessoas que nos têm ligado dessa prostituta chamada Universal, e dizem, pastor, eu dei tudo, eu estou dormindo em cima de um chão frio, são os vizinhos que estão dando leite para matar a fome da minha filha. Eu ouvi isso no telefone. Porque elas tiveram fé? Não, porque a fé Deus honra. Elas não tiveram fé, elas tiveram esperança. Esperança a nossa alma produz, mas fé só pela convicção, pelo toque, pela revelação do Espírito Santo, fundamentado na palavra. O que mais nós temos visto são pessoas com esperança. E como eu dizia do pregador caído, para não ficar no esquecimento, ele dizia, olha, se tem um povo que eu admiro, é este povo da Universal, o povo de fé. Se convoca para o Maracanã, lá estão eles. Se convoca para o Pacaembu, lá estão eles. Se convoca para São Januário, lá estão eles. Isso não é fé, é esperança. Ainda mais que entram os falsos testemunhos, que nós conhecemos muito bem os falsos testemunhos. Aí a pessoa começa naquele jogo de loteria. Um dia vai acontecer comigo. Isso não é fé, é esperança. Tem um mercenário barato também, chamado R.R. Soares, que muita gente ainda não entendeu o quanto aquele homem serve ao diabo. Muita gente não entendeu. Na tal igreja da graça, que eu costumo chamar de igreja da desgraça. Esse homem teve a coragem de criar a campanha, ou a corrente, sei lá como é que eles chamam, da distribuição da semente. E as pessoas lotaram o Maracanã para pegar a semente da bênção. Isso é fé? Não. Não. Fé é como Jesus disse, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus disse, vós já estáis limpos pela
palavra que vos tenho falado. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é fé. Aí quantos derrotados, quantos frustrados, quantos decepcionados. Mas eu fazia tudo que me mandavam, só não fazia o que Jesus mandava. Agora, esta prostituta chamada Universal está lá construindo um assento, que eles estão dando o nome de altar imenso, enorme dentro da igreja. Estão dizendo: venha no dia tal que Deus vai estar sentado neste altar. E vai mesmo. Aquele mesmo Deus que em 2 Coríntios 4:4 Paulo descreve, Deus com letra minúscula, o Deus deste século, chamado diabo, Satanás, que Jesus Cristo disse que é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, o diabo, vai estar sentado sim naquele altar lá que a Universal está construindo para enganar mais um bocado de gente. E o que eu me pergunto, cada dia que passa: Deus, cadê os obreiros? Deus, cadê os restauradores? Mas meu espírito se alegra no Senhor e minha alma tem regozijado, porque os meus olhos têm visto os obreiros, que não têm tido papa na língua e têm colocado cada um no seu lugar. Deus está chamando jovens, para já serem sustentados pela obra, porque estão pagando o preço da renúncia, não estão tendo papa na língua, estão colocando os filhos do diabo no seu devido lugar. Eu estou alegre, porque eu dizia: Senhor, não me tira da terra sem que primeiro eu veja o fogo pegar. Eu estou vendo o fogo pegar. Através desse ministério, Deus está fazendo uma obra com esses CDs, irmãos, que Deus de propósito está fazendo chegar aos meus ouvidos. Uma coisa impressionante. E eu digo: Senhor, muito obrigado mesmo. Eu estou alegre no Senhor. Então, querido, quando em Mateus 8:8, em Lucas 7:7, um centurião chegou diante de Jesus e falou: Senhor, meu servo está doente, à morte, mas manda uma palavra e o meu servo sarará. O que ele pediu? Palavra. O que Jesus disse? Nem mesmo em Israel eu vi tanta fé, porque ele pediu o quê? Palavra. Quem tem fé está fundamentado na palavra. Só tem fé quem tem a palavra. Agora, muita gente não está tendo coragem para falar a verdade. Temos encontrado algumas pessoas que dizem assim: não temos que falar, nós temos é que orar, porque cada um dará conta a Deus. Jesus Cristo não veio ao mundo para julgar, nós temos é que orar. Eu digo: então vai você, continua orando, eu vou tendo é atitude. Se Jesus me disser assim: vamos para o Monte das Oliveiras orar, eu vou orar. Mas se ele disser: entra no templo e vira a mesa dos cambistas e desce o chicote, eu vou entrar, eu vou virar e vou descer o chicote. Se ele me disser: vai para o deserto pregar, eu vou para o deserto pregar. Mas se ele disser: vai para a porta do templo, eu vou para a porta do templo. Eu vou para a porta do templo. Por isso que aquele profeta virou para mim e disse: tu és como Jeremias. Agora que eu me liguei, que eu fiquei na porta dos templos, lá naquela terra. Irmãos, faça o que Deus te mandar fazer. Não te curves. Senhor, envia uma palavra e o meu servo sarará. Nunca vi, nem em Israel, nem no meio desse povo santo aí, eu nunca vi tanta fé como essa. Ele pediu: Senhor, me dá aí uma rosinha ungida.
tu não és a rosa de Saron? Me dá um lírio ungido, tu não és o lírio dos vales? Me dá aí um cajado de Arão, nós somos filhos de Abraão, temos o sacerdote, me dá aí qualquer coisa para eu levar, me dá aí o teu avental, me dá as tuas vestes para eu levar o meu servo. Não, eu vou lá, não preciso que tu entres debaixo do meu teto, não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto, eu sei o que é a autoridade da palavra, eu também sou o Senhor, eu tenho servos à minha disposição, quando eu digo vai e faz, eu sei que está feito. Manda uma palavra, isto é, fé. Então, irmãos, atente, tanto na sua vida, quanto na dos outros. Quando as pessoas estão naqueles propósitos, convictas, procure ver se ela realmente não está precisando de um ensino. Às vezes ela apenas está convicta numa esperança, mas não tem nada de fé na vida dela. E tome cuidado para que a sua vida também não se converta em apenas esperança. A Escritura diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Mensagem da cruz não é esperança, não é uma esperança, não, mensagem da cruz é algo já consumado, solidificado, então não vem com esperança para cá não, tem que vir com fé, tem que vir com convicção plena. Então eu quero que você, para concluirmos, guarde esta diferença. A fé é um mover que o Espírito Santo provoca no teu espírito, fundamentado na Escritura. Isto é fé. Esperança, emoção, é aquilo que a tua própria consciência define. Não vai dar certo para mim. É sua emoção. Não, eu estou no propósito. Tem gente que nem fala com os outros, Passa, nem fala. Não, eu estou no propósito. Está no propósito que é apenas a esperança dela. Quando você tem fé, meu irmão, Deus opera sobre a fé. E o diabo pode ouvir o teu propósito, pode ouvir a tua oração, pode ouvir o que for. Se você estiver fundamentado em fé, não tem outro caminho, tu verás a glória de Deus. Mas se você, ao invés de fé, está numa esperança, não, você não vai ver nada. Amém? Então, aqueles que fazem as suas correntes, as suas campanhas, eles têm esperança. Porque se a campanha fosse de um dia, eu diria, eles têm fé. Mas a campanha não é de um dia. É de 7, é de 14, é de 21. É esperança, vão fazendo. Quem sabe uma hora não dá certo. E aí as pessoas vão sendo ridicularizadas, enganadas. Um dia leva a vassoura ungida nas costas, Outro dia leva a caneta para assinar os seus negócios. E assim vai vivendo o que acha que um dia vai dar certo, mas não vai dar certo. Evangelho não está chamando-me a uma esperança, está chamando-me a uma convicção. Eu não tenho esperança de um dia morar na cidade celestial. Eu tenho a plena convicção de que vou morar na cidade celestial. Eu não tenho esperança de ser curado pelo poder de Deus. Eu tenho a plena convicção de que Ele me cura. Eu não tenho esperança de ordenar os demônios e eles, quem sabe, vão sair. Não, eu chego e digo sai, e tem que sair. Então, não confunda. Se você está fundamentado na Escritura, você tem fé. Se você não está fundamentado na Escritura, você corre o risco de estar apenas vagueando, tateando
com algumas esperanças que podem e que certamente, assim como aconteceu com Saul, acontecerão contigo, te decepcionarão. Amém. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.